Olá, me chamo Helena, estamos aqui no Pod Life com mais uma participante, Ellen Bessa. E ó, claro, o meu coautor, co-participante, com a porcaria toda. Co-amigo já tá bom, ó, tá bom. Meu co-amigo, Félix Valois. Fala, Félix. Olá, pessoal, mais um episódio começando e hoje a gente tem uma convidada muito legal, com um papo muito interessante, cheia de história real pra contar pra gente. Inclusive, descobri uma palavra nova, multifacetadas. E eu ainda... Tadas não, né? Porque é uma pessoa só. Multifacetada. Multifacetada. E eu ainda descobri aqui que é o slogan da empresa da Ellen, porque a Ellen tem uma empresa de... Marketing, né? Marketing digital, né? E o slogan é... Como é que é mesmo? Conteúdo multifacetado. Conteúdo multifacetado. Aqui está com a gente Ellen Bessa. Eu vou ler aqui porque eu achei uma coisa muito legal. Uma mulher multifacetada, jornalista, escritora, criadora de conteúdo, viajante, esposa e dona de hobbies inusitados. Porque, na moral, ela faz um negócio de cerâmica que esses dias eu falei pra ela assim, pô, só tu pra arrumar esse hobby, cara. Biscuit. Não, biscoito também? Dança, Meu Deus. malha, escreve. Não, ou malhar é seja, quase tem... fabricação, né? Mas tem Não é muito mais papo. hobby, não, né? Ou quer dizer, ela tá malhando? Só pra começar o Não, programa. malhando não tá, não. Ela foi Então, segunda né? e terça, a gente hoje é sexta-feira. Já só começa com pra um contar. esporrinho básico pra descontrair. Ellen, vamos lá. Oi, gente. Apresente-se ao Pod Life. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Vocês já são duas pessoas que eu adoro, então não é nenhum esforço estar aqui com vocês. E é isso, vamos conversar hoje, bater papo. Tem muita coisa legal aí por aí. Então vamos lá, pra começar falando sobre você, como foi a sua infância, né? Se você já tinha esse sonho de ser jornalista, se você já pensava em almejar outra profissão, o que você queria da vida, assim? Como foi a Ellen criança? A Ellen criança foi uma criança muito alegre, muito feliz, assim, muito autoastral. Acho que eu sempre fui uma criança muito autoastral, assim. Se tivesse uma música tocando na sala, um comercial tocando, eu tava ali dançando e fã do El Chan, sabe? Uma criança que viveu... Geração 90. Uma criança que viveu os anos 90, 2000, assim, eu vivi de brincar na rua, de fazer tudo que uma criança naquela época fazia, e que hoje, infelizmente, a gente sente, né, essa diferença Sim. de infâncias. Então, foi uma Ellen muito feliz, muito alegre, e que sempre soube que ia ser jornalista. Eu acho que, assim, eu não me imaginava fazendo outra coisa a não ser Então, o jornalismo jornalista. entrou na tua vida nessa época de criança mesmo. Desde muito pequena. A minha mãe é professora, então por muito tempo eu também achei que eu ia seguir a profissão de professora. Eu tinha duas brincadeiras que eu mais gostava quando eu era bem criança. Uma delas era botar todos os meus ursinhos. E eu tinha um quadro branco, esses de caneta, sabe? Que minha mãe tinha comprado pra mim quando eu era bem criança. Então eu botava aquele quadro em cima da cama, todos os ursinhos, e dava aula pra eles, assim. Então eu adorava fazer isso. E a outra brincadeira era... Por exemplo, minha mãe estava fazendo uma receita, um bolo. E eu ficava do lado da minha mãe. Pessoal, hoje eu vou fazer aqui no programa da Ana Maria uma receita com a minha mãe. Sem câmera, sem nada. Fingindo que eu estava Era o seu apresentando palco ali, né? o Seu programa. programa. Então eram as minhas duas brincadeiras favoritas e que eu sabia que algum dia poderiam virar uma profissão, entendeu? E nesse sentido, sua mãe, então, era a sua referência, né? Por ser professora. Sim. E você não seguiu essa profissão, você foi pro jornalismo. E você tem uma referência de jornalista, assim, que você via na TV quando você era criança e falava, poxa, quero ser igual a essa pessoa. Então, o meu primeiro trabalho da vida foi como professora, porque eu era professora de português, redação. A minha mãe, além de ser professora de escola, ela era professora de reforço particular, né? De reforço escolar. sim. Então, à tarde minha mãe dava essas aulas. E eu comecei assim, com 16 anos eu comecei dando aula, com foco em português, em redação, só que também acabava dando matemática para ensino fundamental, ciências, história, geografia, dava tudo. E aí dei aula por uns 2, 3 anos, bastante tempo até. Todo o meu ensino médio ali, o começo da faculdade. Então, a minha primeira forma de ganhar dinheiro na vida foi dando essas aulas, assim, em casa para outras crianças menores. E como jornalista, eu sempre gostei muito da Sandra Nemberg, eu adorava. Eu amo. Eu adorava a Sandra e o Evaristo, assim, de chegar e ficar assistindo eles no Jornal Hoje. Eles dois, estão né? ótimos. A Sandra fala, ela pode ficar ali 10 minutos falando um assunto que você não conhece, que você vai ficar assim. Nossa. Ela sempre foi muito especial, assim, sempre gostei muito deles, do combo que eles formavam ali no Jornal Hoje. E eu sempre gostei muito da Glória Maria também. Eu acho que mais por ela ser uma mulher disruptiva, que viajava o mundo. Então isso também acabava me encantando de alguma forma, assim, sabe? Tipo, o Globo Repórter pra mim era uma parada que eu olhava e falava, nossa, que maneiro, assim. Então, o Caco Barcelos também, eu gosto muito do Caco Barcelos, do Profissão Repórter. Uhum. Então, enfim, acho que são as referências. Jornalismo É bem diferente, legal, né? é isso que você gosta, mais aventura, conteúdo, Sim, né? eu gosto. Não sei se eu seguiria, assim, é uma profissão um pouco mais difícil, ainda mais pra quando você tem uma vida um pouco mais estável.
porque né? eu também sou jornalista, né? A gente trabalha na mesma área e não sei se você passa por isso, mas a maioria das pessoas acham que ou pra você ser jornalista, você tem que trabalhar ou no Jornal Nacional ou tá não na é? TV, né? Tipo repórter. Então, às vezes, tu fala que faz uma outra coisa no jornalismo, a pessoa, mas isso é jornalismo? Tu é jornalista, né? O que tu faz? Exatamente. E Faz você muito faz, sentido. passa por isso com marketing, né? Que você trabalha com marketing. Na verdade, hoje eu consigo me dividir na área da comunicação de diferentes formas. Então, a primeira forma é sendo influenciadora, criando conteúdo pro meu Instagram. Eu também tenho uma agência que eu crio conteúdos para clientes. Então, desde vídeo que precisa de alguém aparecendo, né? De uma apresentação, eu tô ali, a gente grava e tal. Tem também a parte de... Então, é o segundo. E o terceiro é a minha vida mais séria, digamos assim, que é um outro personagem. É a Ellen que deixa de ser, assim, expansiva. E é a Ellen séria, que eu não posso ser eu de verdade. Que é a área que eu trabalho com comunicação bem empresarial, assim, para outras empresas, prestando consultoria. Então, eu trabalho numa grande empresa que atende clientes no mundo todo. Tenho clientes do México, Estados Unidos, Brasil. E eu trabalho melhorando, fazendo uma consultoria de comunicação para eles, assim, o que eles podem melhorar para alcançar alguma coisa. Então, eu tenho essas 3 vertentes que eu fico Bem equilibrando. diferente, né? Exatamente. Então, uma eu posso ser eu, que é a internet, Ellen. A outra, eu fico ali nos bastidores. E essa que eu realmente tenho que sentar e ter reuniões muito cabeças, assim, que eu preciso muito da Ellen internet pra eu equilibrar a minha vida, sabe? Eu não ficar tão... Uma válvula de escape, gente. É uma válvula de escape, exatamente. É igual você estava falando agora há pouco nos bastidores aqui sobre os seus negócios, né? O que você tem é a sua válvula de escape, né? De você, Helena, né? Cada um tem sua... Você pode perceber que quando eu estiver estressada, tem um negócio novo vindo. Eu sou a pessoa que... Eu me desestresso trabalhando. É a mente que não para, né? A mente é cansada, né? Ela não para. Ela quer estar todo momento fazendo alguma coisa, não sei o quê. Criando, né? Meu criativo é muito aflorado, né? Tipo, se você falar assim, eu queria ter um projeto, eu falei, pô, então vamos montar. Não sei o quê. É a pessoa que chega, né? Uma prima minha que ela faz um licor maravilhoso. E aí ela falou assim, pô, acho que eu vou fazer esse licor pra vender. Eu falei, pô, então já me dá logo, que eu vou mandar pra fulano, que o fulano vai fazer, vou mandar pro Félix tirar foto e a gente montar não sei o quê. Faz a comunicação calma, ali. Helena. Ela, calma, Helena. Eu falei, não, calma não, pô, você tem negócio, vamos pra ontem. Então, assim, eu sou essa pessoa também. Chega e faz acontecer, né? Real, de verdade. E me conta como é que é a tua experiência como escritora, porque essa daí você não falou, essa Ellen. Tem essa Ellen também. Além das outras. Essas outras 3 são 3 que eu realmente divido o meu dia a dia. Então, as minhas 24 horas, elas são divididas nessas 3. A Ellen escritora, não, assim, porque é uma Ellen pontual, né? Que não é uma coisa que eu faço todos os dias. É um hobby, escrever sempre foi uma coisa que eu gostei. Então, assim, eu lembro no ensino médio, por exemplo, eu era bolsista numa escola pública, fui para uma escola particular com bolsa 100%. E para isso eu tinha que ter uma média boa para continuar sendo bolsista. A média dessa escola era 7. Então, assim, já não era... Eu saí de uma média 5 de escola pública pra uma média 7. Eu falei, não, vambora. Só que quando eu cheguei lá, eu encontrei, tipo, química, física, e eu comecei a surtar. Redação, minha filha, era 10 em redação. Eu chegava em química e física, era 6,5. Então, assim, eu sempre gostei de redação. Sempre uma coisa que eu gostei mesmo de escrever. Sua mãe é professora de quê? Desculpa. Matemática. Nada a ver também com isso Nada que eu a ia ver. falar. Às vezes se inspirou nela. Não. Ela ficou sempre mais com a parte de matemática. Então, isso da redação sempre esteve presente na minha vida. Eu acho que eu sempre tive esse desejo mesmo de escrever um livro, de ter um filho, assim, né? Tem até um ditado que a gente, pra morrer feliz, assim, a gente tem que plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro. Então, assim, uma das coisas do livro... Árvore, ter 2 filhos, eu fiz um filho. Mas aí o filho já vale pela livro. árvore, tá tranquilo. O livro não, porque o livro eu acho que uma história da Helena ainda dá pra escrever. Dá pra Fica aí escrever. uma dica. Pode escrever. Ellen peça. a gente faz uma co-participação. Gente, eu queria essa palavra cor. Vou só te chamar de co-amigo agora. Não, com amigo aí tu me ofende, né? Poxa, você que era o melhor amigo. Não, né? Mas Ellen, isso do livro surgiu, assim, já tinha essa paixão, mas ano passado eu resolvi realmente... Foi ano passado que você lançou? Foi. E aí conta, porque eu participei dessa jornada aí, conta como é que foi. Eram todos os dias que escreveu um não sei o quê, não sei se era um capítulo, se era uma folha, e tá chegando o livro, e o livro veio a cópia errada. Como é que foi esse processo? Nossa, o processo foi mega. É porque quem vê ali pronto, né? Quem vai em lançamento, quem compra na internet, acha, ela escreveu ali e lançou. Foi muito difícil, assim, porque eu cismei
eu me casei em 2023, abril de 2023. Quando acaba um casamento, assim, o processo, né? Não o casamento, Pelo a amor de festa. Deus, já começou aqui, ó. Quando passa a festa, você fica com aquela sensação de vazio, né? Porque você ficou muito tempo se dedicando pra aquilo. Viu? Essa sensação que eu tenho. E aí acaba. E você fala assim, caraca, e agora? Eu tava com os meus dias envolvidos, né? Em reuniões de casamento e tal. 100% ali, né? E isso foi em abril. Aí eu passei 2023, no finalzinho de novembro, eu falei assim, era meu aniversário, eu falei, vou lançar um livro. Abril de 2024, vou lançar um livro. Então você escreveu nesse período, dentro desse período. E aí, em novembro, eu comecei a escrever. Novembro de 23. Abril de 24, eu estava lançando. E eu ia lançar até um pouco antes, mas teve uma chuva muito forte na cidade. Eu tive até que reprogramar a data de lançamento. Teve Então, uma você chuva... teve 4, 5 meses de processo Foi muito criativo. rápido. Mas você já sabia do que escreveu ou foi uma ideia que surgiu do nada? Então, o meu livro, ele é um livro em crônicas, né? Eu me inspiro muito na Marta Medeiros, que é uma escritora que escreve em crônicas. Então, não é um livro que você pega e você tem uma história inteira. Você seguir aquela ordem. Ele é ótimo pra você deixar na sua cabeceira. Você lê uma micro-história, assim, né? Uma crônica. Isso aí. Ele é ótimo. Eu tenho esse livro. Qual é o nome Eu do tô na livro? segunda micro-história. A Helena não lê. Mas eu fui lá. Eu ela- fiz meu papel de amiga. Ela Mas fez esse papel é de o mal da humanidade atual, é não ler. Porque é um hábito que tem que ser perdido cada vez mais. Não, meu amor, mas eu sou da humanidade passada. Eu lia. Mas Não, eu não. eu adolescente Eu lia. tenho um probleminha que segue ali, eu não consigo me concentrar. Não, mas aí, o tipo, eu falo TDAH da geração atual, prejudica. Não, a geração a gente atual não lia um gosta de pouco. ler. A geração Não, atual a gente não lê lê nada. A gente tinha que ir pra Geração atual tá biblioteca. aqui, Sim. Era mó legal ir na A gente biblioteca. pesquisava né? trabalho na Não tinha biblioteca. chat pegava GPT. livro. Não tinha chat. Ai, gente, chat GPT, não sei nem o que vai acontecer com Meu o mundo. afilhado mesmo ontem, vou até denunciar aqui, mas não vou falar a escola dele não, nem o nome, porque eu tenho vários aí, não vai... 10 horas da noite. Dindo, consegue fazer não sei o que lá de redação pra mim, me ajudar a fazer um texto? Eu falei, menino, mas tu ainda não fez isso, é pra amanhã. Não. Aí pegou lá, eu fiz pelo chat GPT, mas... Falei, então já tá errado aí. Antigamente a gente ia, ficava Tinha que uma pensar, semana... né? Exato, A gente se tá com preguiça de esforçava, né? pensar. Se Isso esforçava. acontece muito. Inclusive, essa geração aí, eu falo sempre pro meu filho mais velho, né? Eu falo, Vitor Hugo, se você for um pouquinho acima da média, Já vai se destacar. você vai ser top. Sim. E Porque a outra essa coisa galera também, tem né? preguiça, assim. Tem. Sim. E os artifícios que eles têm hoje, até o chat GPT mesmo, é um super auxílio, é uma super ajuda se souber usar, né? Claro. Então ele pode até na escola Félix mesmo. adora perguntar pro chat GPT se... O que tu perguntou esses dias que eu achei super engraçado? Que ele passou mal na academia e esqueceu de comer, né? Essa vida é muito corrida e tal. Sim, sim. E aí deu uma ligada na labirintite dele, né? Aí ele falou assim, não vim treinar ontem que eu perguntei ao chat GPT. Será que pode treinar com Será que labirintite? pode treinar com labirintite? Tem gente fazendo terapia pelo ChatGPT, gente. Tá nesse nível. A galera contando os problemas e pedindo conselhos. Então, eu já assim, ouvi isso. tá nesse nível. Quando eu escrevi o livro, assim, a gente não usava ChatGPT como a gente usa Não. agora. Então, foi realmente Verdade. um livro Agora foi sem boa. ChatGPT. E foi, assim, um processo muito legal, muito rápido. As crônicas, todas têm a ver com crise dos 30 anos, ansiedade e relações, assim. Justamente falando do estilo de relação que a gente tinha no passado e que a gente tem hoje. A gente hoje diz muito sobre amizade de baixa manutenção, que é um termo que a gente brinca, né? Eu sou um amigo de baixa manutenção, não precisa me procurar. Mas peraí. Isso será que não é uma desculpa pra você que não ponto ser um é? bom amigo? Sim. Né? Sabe, essas coisas que a gente hoje em dia vê e que tem uma diferença grande de anos atrás. Então eu falo muito de como a internet tem modificado essa coisa nossa, da gente entrar na internet, ver todo mundo feliz o tempo todo e se questionar se a nossa vida tá boa Será que a mesmo. situação é real e a nossa vida tá como, né? E linkando isso aí, me fala como é que você percebeu que a internet seria o seu lugar de fala e criação. Quando você deu o start, assim? Eu comecei na internet em 2012. Eu tava. Faz muitos anos. Eu tava entrando na faculdade. Eu entrei em 2012 na faculdade também. Eu me formei em 2012 e entrei em 2013. Janeiro, né? Fevereiro, assim, de 2013. Mas foi quando eu já queria ter um blog, fiquei com essa ideia e tal. Na época, não era como a gente usava hoje, Instagram e tudo mais. Era blog mesmo, né? Escrito. Então, dali já vinha uma paixão muito grande pela escrita. Eu já escrevia bastante. E é engraçado que eu tenho seguidoras que até hoje me acompanhavam naquele blog de muitos anos atrás. E até hoje, um projeto que eu retomei é uma newsletter. Hoje em dia eu tenho uma newsletter no meu
no meu Instagram, que eu escrevo alguns textos e mando, que são coisas parecidas do que eu fazia anos atrás, sou assim. assinante, Eu sou assinante. Super indico. Então, é uma coisa muito legal, assim, de eu também estar retomando e deixando, por exemplo, uma vez a cada 2 semanas eu escrevo um texto e mando, e a gente tem uma troca legal, assim, no inbox, né? Que eu não divulgo as pessoas que respondem as cartas, assim, os textos. Então, eu retomei essa escrita de alguma forma, mesmo não sendo um livro, porque lançar livro é muito complicado, é muito cansativo, é caro. Então, eu tenho uma autopublicação, assim, fui eu que fiz tudo desde o início. Como eu tenho agência, né? A gente fez o design, a gente fez a capa, fez tudo, mas assim, tudo a gente. Não tive ninguém ali ajudando, né? Nenhuma empresa A gente, por trás. você diz quem? Eu, meu designer e Deus. E Lucas no apoio, que ele fica ali, o apoio moral, me chamando de louca como sempre. Falando, não é possível, mais uma coisa mas que sempre vai embarca fazer. nas loucuras, né? Chama de louca, vai estar ali do lado. Mas lá no dia Mas essa também é uma forma que você conseguiu unir o digital, que você começou a desbravar cada vez mais, com o seu lado de escritora, né? Conseguiu manter os dois ali juntos. Sim. E aí eu comecei lá em 2012 com isso, escrevendo, que sempre foi uma grande paixão. E aí, dos blogs, o pessoal começou a ir pro YouTube. E aí eu começava, o pessoal às vezes falava, né? Pô, por que você não grava vídeo e tal? E aí essa semana, é até legal a gente tocar nesse assunto que eu lembrei. Uma menina veio falar comigo no Instagram, me mandou um print de uma conversa minha e dela no Facebook, tipo 2012, muitos anos atrás. Aí era assim, ela perguntando, eu sigo o seu blog, você não grava vídeos não? Aí eu, não, mas um dia eu gostaria de gravar. Aí ela mandou e falou assim, você falou que ia fazer? Foi lá e fez. Mas hoje, além do Instagram, você tem qual rede? O YouTube é uma... O YouTube é uma rede que eu não tô tão participativa, então assim, uma vez por mês tem um vídeo, tem um vlog, uma coisa assim, mas não é a minha rede principal. Hoje em dia a minha rede principal é o Instagram, que é também onde, assim, acaba entrando dinheiro mesmo, que a gente tem publicidade e começa a entrar alguma coisa. Já o YouTube não, assim, não é uma rede que eu queria dar mais importância, eu gostaria de voltar a dar. Então eu comecei lá atrás com o YouTube, dei uma pausa, porque na época eu tava fazendo faculdade, morei no Rio, voltei, e aí eu precisava, tipo assim, ou eu fazia estágio no jornalismo, adulta. E aí eu dei uma pausa, e depois de anos eu voltei, e aí voltei com mais força pro Instagram, e aí tô lá até hoje. Ali, né? E você se imaginava com 120 milhões de visualizações? Não, cara, foi muito louco isso. Não, mas conta isso daí, né? Porque 120 milhões é muita coisa. Eu tenho um vídeo que tá chegando aos 30 milhões no Instagram. Único vídeo. 120 é no Instagram. 120 é o somatório da maioria dos vídeos. Falei errado, do Instagram mesmo. Eu tenho um Reels no Instagram que tá chegando em 30 milhões. Ele viralizou muito fora do Brasil, então é muito louco isso, porque os comentários, comentário em inglês, comentário em árabe, comentário em espanhol, viralizou, assim, de uma forma muito bizarra. Que é o você e o Lucas deitado? Deitado, um da gente deitado, exatamente. Tá chegando em 30 milhões. Tem um outro também de 15 milhões, 10 milhões. Tem vários vídeos, assim, que bombaram num nível bem legal, bem grande, né? E eu tava fazendo aulas de inglês esses dias com uma mulher que é da África do Sul. E aí a gente tava conversando, né? A gente tinha algumas aulas marcadas. E aí um dia eu comentei que eu trabalhava com Instagram e tal. Ela falou assim, então era você. E ela me mostrou o vídeo que apareceu no Explorar dela. Sendo que eu não tinha ela no Instagram, ela não me tinha, a gente não se conhecia. E era um vídeo meu e do Lucas que apareceu no Explorar pra ela. Então, tipo assim, ela é da África do Sul e tava vendo meu vídeo. É muito louco, a gente comentou isso no episódio passado, né? Que pra viralizar é assim, né? Do nada viraliza, às vezes você faz o processo ali. O processo todo, às vezes você faz um vídeo que tu acha mó maneiro, aí o negócio, puf, 50 mil visualizações. Já até comentei com a Helena, eu sou a pessoa que eu gosto muitas vezes dos vídeos narrados. Então eu tenho uma série, por exemplo, que é com assuntos de casais, assim, que eu posto, tipo, por que ter hobbies, homem ter hobby, mulher ter hobby. Teve um que eu comentei que os meus avós fizeram 60 anos de casado. Então eu faço uma historinha ali com aquele assunto, com diferentes cenas. Eu amo fazer esse tipo de vídeo. Mas esse vídeo não dá 1/10 da visualização que dá um vídeo de humor meu, bobo. E você também tem muito, além desse humor que você faz sozinha, você faz também com o Lucas, né? Que é o seu marido. Sim. E como é que é essa relação de vocês em relação... Dele, no caso, né? Porque ele não é tão exposto quanto você na internet. Se tu conheceu o Lucas, né? Ele não parece ser esse cara da internet. É mais engraçado. Porque você realmente expõe sua vida ali, né? Às vezes, uns dias a menos, uns dias a mais, mas tá ali ativa na rede. E ele nem tanto nesse sentido. Como é que é pra vocês? O Lucas, que eu conheço muito pouco. Eu não conheço o Lucas. É que assim, o Lucas não é o Lucas da internet.
Mas conhecendo o Lucas, marido da Ellen, é o cara que mais apoia a Ellen. Porque parece ser parceiro Quando mesmo, a Ellen né? vai dando ela starta a bateria, né? E aí, provavelmente, a Ellen também deve ter um TDAH na vida aí. Porque vem aqui, do nada, cai. Cansa. E aí é isso, precisa de coisas novas pra motivar e tal. Mas ele é o cara ali, ele é o cara da métrica, né? Ele cara, vamos, Ellen, você precisa fazer, você precisa não sei o quê. Ele estimula Sim. muito isso, porque sabe? Isso eu muito conheço legal. você, né, Ellen, mas eu não conheço o Lucas. Então, pra mim, que tô vendo ali o vídeo real, que eu não conheço ele como pessoa, eu falo, gente, esse cara é parceiro mesmo, porque ele embarca nas loucuras, ele faz gente, Teve um dia que ele ela levou pra atua. praça, pô. Ele dormiu na praça. Sacanagem, homem. É um vídeo, tipo assim. Eu filmei bem de pertinho a cara dele, escrito assim: indo dormir feliz porque venci uma discussão com a minha mulher. Alguma coisa assim. Só que quando eu afasto, Tá é na ele praça. dormindo na praça. A gente levou um cobertor pra praça e gravou isso na praça. Então, Lá tipo na Conde assim. D. Lá na Conde D. Aqui minha pra rua. Na tomar sua rua. A gente gravou esse vídeo, vou te mostrar depois. Inclusive, Foi um lá, a vídeo bem iluminação tá legal. ótima agora, pode voltar que tem luz pra cacete. Tava bem escuro. É, agora tem Tava bem LED. escuro no dia. Iluminação. O Lucas, ainda bem Modernizado. que é escuro, né? Que ninguém me vê. Não, agora ele não iria. Ele não Mas iria. e como é que é essa relação você? Como ele fica com isso, né? Com essa exposição, ele é tranquilo? É muito legal isso, porque lá atrás, quando eu tinha o blog, que eu comecei no YouTube e tudo mais, a gente também tava iniciando o nosso namoro. Eu tô com o Lucas há 12 anos. Muito tempo. Muito tempo. E foi bem no inicinho da minha faculdade que a gente começou a namorar e tudo mais. O Lucas me ajudou, tipo assim, foi na faculdade fazer minha inscrição, assim, minha matrícula comigo. Então, Vocês são muitos conheceram anos. antes da faculdade, no caso. A gente se conheceu no Enem de 2012. Olha. No Enem. Então, a gente ali no Enem se viu, a gente se via, assim, conhecia de vista, sabe? Porque ele estudava no MV1, que era um colégio que amigos meus estudavam. Eu estudava no Colégio Fênix. E aí, eu passava ali na porta, eu já tinha visto ele. Mas a gente não conversava, não tinha... E aí, no Enem, a gente meio que se viu, ele veio puxar assunto e tal. E dali, a gente começou a se falar sempre e começou a namorar logo depois. Foi muito rápido. Gente, quando tem que ser, né? Foi Não muito tem jeito. rápido. E aí, em 2013, eu comecei blog e tudo mais. E aí, na época, a gente tinha página no Facebook. E postava na página, tipo, saiu post novo no blog. Era bem assim, né? E aí, o Lucas comentou assim, falou pra mim assim: vou te dar um presente. Se você conseguir 10 mil seguidores na sua página do Facebook. E aí, eu consegui 10 mil seguidores lá na época. E aí, ele me apareceu com uma carteira. Me deu de presente uma carteira. Era bem dessa cor, assim. Tinha um zíper. Aí eu falei assim, por que você tá dando uma carteira? Ele, isso aqui é pra guardar todo o dinheiro que você ainda vai ganhar com a internet. Maneiro. Ele me falou isso 2 anos atrás. Então, tipo assim, o Lucas sempre falou, cara, eu tenho certeza que você vai dar Apostou certo. mesmo, né? Sabia que ia... Ele sempre falou, eu tenho certeza que você vai dar certo. E aí depois eu fiquei Ele só não anos... tinha certeza que ela ia enfiar ele no contexto. aí que eu quero saber como é que é. Coitado, Aí menina. que foi o problema. E o Lucas é muito quietinho na dele. O Lucas é low profile. Se você pegar o Instagram do Lucas, o Lucas não fica postando foto. A gente viaja. Eu fico assim, meu filho, você não vai postar nada. Tipo assim, nada. Você tá num lugar Tipo, só pra maneiríssimo. falar que eu estou aqui, Ele né? posta uma foto que normalmente é uma cerveja, com uma paisagem, é a foto que ele posta. Tipo assim, ele não é uma pessoa que Mas às vezes eu usa. fico pensando, será que o certo é ele ou nós que somos os Não, ele é o errados? certo, talvez. Talvez. Ele tem mais sanidade mental. Muito mais. Real. E aí... Então ele sempre foi low profile. Só que assim, cara, eu falei assim, vamos gravar esse vídeo. Aí gravava, não sei o quê. E ele foi pegando o gosto da coisa. Porque ele foi vendo que foi dando certo. Um dos primeiros vídeos que a gente postou, deu uma bombada, assim, na época. E ele falou, opa, deu certo. Acho que a gente podia gravar mais. E hoje é exatamente... Partiu dele o gravar mais? Gravar mais. Hoje em dia vem totalmente do Lucas, assim. Total. Olha, eu que não conheço, não Ele, diria. não, ele fala com ela. Tem Teve uma 2 dias época que você aí- não posta nada. Teve uma época aí que a Ellie tava meio cabisbaixa e aí falou: eu não sei, essa crise aí, tipo, será que é certo postar? Será que não é certo? Aí, não começa com essa porra, não. Não Tem dia que a cabeça faz Você já veio até aqui, não vai parar, não sei o que. Logo depois você fecha uma parceria com que marca? L'Oréal? Não, L'Oréal Foi agora. vestir, eu acho. Foi vestir, isso aí. Acho que foi da Vestir. Aí ela me mandou, você não sabe qual é a parceria. Aí eu pensei, engraçado. Fechei Growth, fechei vários... Aí eu falei, logo atrás você já ia, tava pensando em desistir. E aí ele fala, não, vamos lá. E ele cobra dela, assim, cobra no sentido positivo, né? Você precisa fazer, porque tá dando certo, né? Porque realmente, em algum momento, deve ser muito chato. Eu falo que eu acho que eu teria, se eu fosse blogueira, Fazer conteúdo sempre que você diz. eu acho que... blogueira não, porque agora é influencer, né? Se eu fosse Eu sou da influencer, época de blogueira, eu sou da época desse termo. se eu fosse influencer, eu acho que eu daria certo. Tudo Porque, aí. assim, um amigo meu Uma que faz mente meu que não para cabelo, também, né? ele fala assim pra mim, ele falou assim, você é a influencer que você não precisa ser, você se vende
em você, Sim. né? É a modelo ambulante, né? Você fica andando, a pessoa gostou do seu cabelo, você fala, você me vende a pessoa Você do conhece serviço muita em rápido, gente, né? cara. Você conhece muita gente. Mas, cara, é um porre. Criar conteúdo Bom todo dia. e ter a dinâmica de postar, de E aí? programar, Isso é muito gravar. complexo. E quem tá olhando de fora não tem noção do trabalho. Mas também. eu ainda sou uma pessoa que tento manter uma distância. Eu não sou a pessoa, e eu deixo isso muito claro, assim, no meu Instagram, que eu não Expõe quero ser a tudo pessoa direto. que quer expor de 9 da manhã que acorda, às 21 horas do que dorme. Se eu tô brigada com meu marido, eu não vou pegar meu celular e expor que eu tô brigada com meu marido, porque ele fez isso, fez aquilo. O máximo que eu vou levar aquilo ali não é piada, e não é porque eu quero romantizar minha Tratar vida e esse dizer que a minha vida é assunto mais sério, né? perfeita. Mas eu acho que tem que ter uma certa distância mesmo. Porque eu já passei momentos muito ruins da minha vida que eu nunca expus e muito bons que eu nunca expus. Por exemplo, várias vezes que eu já fui, sei lá, promovida no trabalho formal, né? Que eu tava dizendo, que eu trabalho com empresas e tal. Eu não vi e falo, oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu recebi um... Cara, não. Porque eu acho que tem que ter uma distância. Eu acho que esse é um desafio muito grande, de achar essa distância. Porque você vê, por exemplo, Virgínia, né? Influenciadores que deram muito certo. Primeiro, porque, assim, estão expondo muito. Tudo. Mas também tem um lado negativo de você estar expondo tanto. Ainda mais quando você tem filhos, assim, eu penso. Ela, né, com filhos e tal. Aí, o filho da VTube. Aí o pessoal fala que a criança é gordinha. Tem Esse que é até ter um ponto, aproveitando esse ponto, gancho. sabe? Como é que você lida com isso? Porque por mais que você não coloque sua vida real ali 24 horas, você expõe de alguma forma a sua vida Não, ali, com faz certeza. vídeos, enfim. Como você lida com esses comentários? Se você tem esses comentários negativos Uhum. até no seu perfil mesmo, com a sua cabeça, né? Como é que você fica com isso? Então, eu ainda não atingi essa galera do hater. Glória. Até agora, eu tô indo muito bem, assim, em relação a isso, né? Não, eu até agora não tive coisas muito difíceis pra lidar. A única coisa que eu vejo lá é, tipo, o Lucas é... Vamos supor, se ela faz algum meme com o Lucas, então deixa ele aqui na minha casa. Já aconteceu. Né? Essas Homens, coisas. Também quando tiver um comentário principalmente. negativo, tu pode tacar o quê? Mas eu faço trabalho pra L'Oréal. Ponto, fecha aí. Mas assim, não tem... Pra Coca-Cola. Acho que é mais zoando. Toma. Eu acho que é mais no Zoando, sentido... é. Zoando o Mas até Lucas porque os vídeos até. são de humor também, né? Então Sim, tende sim. a ter esses comentários mais Teve irônicos também. assim, também, que eu lembro. Foi logo no começo, quando eu tava voltando a postar com mais frequência. Deve ter, assim, 1 ano e meio, mais ou menos. Que foi quando eu voltei até agora, sem parar, assim. Que eu tava... Era um quadro que eu fiz. Era 20 coisas e 20 dias de férias. Eu tava de férias, eu eu lembro, não ia Quando viajar. você voltou pra academia. Foi exatamente, quando eu voltei a realmente fazer coisas pra internet. Desde lá eu não parei. E aí eu tinha esse quadro. Todo dia eu tinha que inventar uma coisa e fazer no meu dia de férias. Porque eu não ia viajar naquela época. Eu fui só... fui pra Salvador, mas no final. Aí... era fazendo pão. Eu nunca tinha feito pão pela primeira vez. E minha avó me deu uma receita e tal. E um cara comentou... É isso mesmo, a mulher tem que ficar na cozinha, papapá. E deu, tipo, um sermão, dizendo que mulher realmente tinha que ficar na cozinha, que era um absurdo uma mulher nunca ter feito um pão. E comentários desse tipo, mas assim, é 1 em 1 milhão, assim. Não é uma coisa que eu Então, eu não sei lidar. assumo. Que É. aí escrachar. tem que saber lidar. Infelizmente. É mesmo. Mas aí vai de temperamento um pouquinho também, né? Porque a Helena é mais estourada. A Helena é mais estourada. Muito mais estourada, muito mais. E eu não tenho, realmente eu não tenho. Por isso que tá aí. Sim. Eu paro, o meu limite é bem É esse esse. aí. Eu gosto disso aqui, eu me amarro, eu gosto. Mas eu gosto de gente, eu prefiro então ter o contato, Sim. né, com a pessoa. Físico, sim. Eu prefiro do que. Que aí me dá vontade de quase se eu pudesse entrar na tela e falar com a pessoa e dar uma segurada nele assim, eu faria. Teve um também, que eu tô lembrando, mas esse foi recente, foi no TikTok. Que nem uma rede que eu sou tão ativa quanto o Instagram, mas eu postei um vídeo comprando uma passagem pra viajar no dia seguinte. Literalmente. Eu comprei numa quinta, se eu não me engano, pra viajar numa sexta. Pra outro país e tal. Foi tipo assim, Lucas, vamos viajar? Vamos. E a gente foi. E aí, nisso, comentários assim, tipo assim, como é bom ser rico, não sei o quê. Pessoal zoando, humor. E aí foi uma mulher que comentou, tipo assim, se fosse rica, eu não teria uma casa como a sua. Não sei o que, falando que a minha casa era de pobre. Tipo. E, tipo assim, dizendo nas entrelinhas... Como se conhecesse sua casa mesmo. É. Por que você tá viajando se a sua casa é desse jeito? Exatamente. Tipo assim, ao invés de você não viajar, você podia ter uma casa muito Eu melhor. prefiro gastar meu dinheiro com viagem. Tá tudo bem. Então, às vezes E acontece. se você quiser gastar com a sua casa, fica à vontade também. Não quer vir Pronto. fazer a obra, querida? Pode vir. Aqui. Tô saindo de casa. Mas a deixar minha internet casa é abrir. terra de Zé Ninguém, Inclusive, tem eu que estou ter- indo lá viajar e você fica aqui.
fazendo a obra. Não, eu fui sem passagem de volta. Fiquei um tempinho bom. Ela podia ter feito reformado em tudo. Que, inclusive, a gente vai falar da onde surgiu essa paixão por viagem. Parece até que tá ensaiado, né, gente? Mas nem porque, tá. olha, estamos vendo aqui. Os ganchos estão Tá. surgindo. O fio da bomba. Muito aliado. Vi isso aqui agora, hein, gente? Só pra contar. Cara, viajar. Eu sempre fui uma pessoa muito, assim, de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Bem Helena em algumas coisas, assim, sabe? Impossível. Animada. Fazer tudo, Faz quer dar conta de tudo. tudo. E eu gosto quando a vida tá assim. Quando a vida tá muito Depressão parada. triste, isso aqui. Quando a vida tá muito parada, a gente estranha até, né? Então, Muito. sempre gostei. Aí que vem o erro, né? Que nem o erro. Aí que o cartão estoura. E aí, eu vim de uma família que nunca foi muito de viajar. Então, assim, as viagens que eu fazia com a minha mãe e com meu pai eram viagens pra praia. Manos gostam de ir pra onde? Cabo Frio e Barra da Tijuca. Minha mãe só viaja na Barra. É porque eu morei na Barra. E agora que eu não moro mais, ela ama ir pra lá. Cabo Frio, Barra tão específico. É porque eu morava lá. E aí ela sente muita falta do meu apartamento lá, porque eu voltei a morar em Petrópolis. Aí ela fica, tipo, quando a gente quer ir pra praia, a gente vai na praia da Barra e volta. Que era praia. Recordava. E o mesmo posto que eu morava, o mesmo lugar. A gente vai no mesmo lugar e volta. Então tem um sentimento ali nessa viagem. A minha mãe e meu pai são apegados aos lugares. E eu sou zero apegada. Se eu viajei pra um lugar, é muito difícil eu querer voltar, assim. Provavelmente eu vou querer voltar anos depois, mas viajar sempre pro mesmo lugar, eu não sou essa pessoa. Então eu tinha viajado muito pouco, nunca tinha saído pra fora do país. A primeira viagem que eu fiz de avião foi no meu ensino médio, que a gente foi pra Bahia com a escola, assim, com o grupo da turma, né? E eu fui a primeira pessoa, assim, minha mãe nunca tinha viajado de avião, meu pai não, meu irmão acho que já tinha ido uma vez pra Bahia e só. Então, assim, a gente não vem de uma família que viaja muito. Mas o meu avô sempre foi a pessoa que gostou de viajar. E quando eu era mais nova, eu viajei não foi de avião, foi de ônibus com meu avô pra Curitiba, interior do Paraná. Conheci Ilha do Mel, que é uma ilha incrível no Paraná, que dizem que vai ser um dos destinos mais procurados nos próximos anos, que hoje em dia é muito escondido ainda. Mas eu já fui com meu avô e, tipo assim, ônibus, eu, meu avô, CVC e meu irmão. Então a gente amava viajar assim. E a gente também foi pra São Paulo, pro Hopi Hari. Então viajava de ônibus mesmo com meu avô. Mas aquilo foi uma picada muito forte, assim, do tipo, cara, eu gosto disso, eu quero muito fazer isso. Quando eu tiver dinheiro, assim, fizer o meu dinheiro, eu quero fazer isso. E aí eu comecei a trabalhar com 16, dando aula particular, igual eu contei no começo, ensinando crianças. E aí aos 19, mais ou menos, já tinha juntado um dinheiro. Com 20 eu viajei pela primeira vez. Eu fui pra Europa, fiquei um mês mais ou menos, 28 dias, eu e Lucas. A gente tinha 3 anos de namoro, mais ou menos. E a gente foi juntos, foi muito legal. E, tinha 3 anos de namoro. Nossa, a gente faz muito tempo. E a gente foi muito incrível. Paris era o meu sonho de infância. Só que, assim, não imaginava que eu ia conseguir, ainda mais com meu próprio dinheiro. Então fala um top 3 aí de países. Tirando Paris, que você já falou. Eu acho que eu colocaria... Não precisa ser só país, né? Pode ser estado, se for dentro do Brasil. Sim. Lugares. Lugares. Cara, eu acabei de voltar do Canadá e eu fui pra um lugar chamado Banff, que foi considerado já o parque mais bonito do mundo. E realmente foi incrível, assim. Eu só não vi urso porque estavam hibernando na época de acordar, mas só faltou ver o urso pra completar, porque eu achei o lugar muito incrível. Assim, lindo de verdade. De natureza. Cara, Nova York era o meu sonho de adolescente, não era o meu sonho de infância como Paris, era o meu sonho de adolescente. Eu fui fazer um intercâmbio, foi incrível. Porque eu tive uma vivência mesmo, de meio que sentir que eu morava ali, sabe? Foi muito legal. Isso do Canadá. O Chile é muito legal. Eu fui no Chile, eu super voltaria. Tipo assim, pra ver neve mesmo. O pessoal acha que às vezes a gente tem que ir pro lugar mais longe, mais caro. Ele tá em alta também, né? Pô, o Chile, cara... Ano passado, inclusive, muita gente que eu conheço. Todo mundo... Eu falava, passava histórias, era Chile. Outra história... Chile é muito legal, é bem bonito. E você consegue ver neve, assim. Então, foi um lugar legal. Argentina pra comer. Voltaria pra Argentina pra comer a comida, porque a comida é maravilhosa mesmo. Assim, a carne é incrível. A massa, a comida italiana de lá que eu comi lá, eu achei incrível. Sabe o que eu tô pensando aqui? Você tá falando de lugares maravilhosos e meu marido querendo comprar um sítio em Mauá. Ah, gente, não dá. Ué, mas é seu, né? Esse é o problema, não tem nenhuma propriedade. Mas eu tenho casa tô em aqui Mauá, pensando, cara. Mauá mas é bom. beleza, cara. Mas aqui, ó, Chile, vários lugares que ela falou que eu super iria. E eu tô aqui pensando, Wagner, Não, mas vamos daí aqui. eu vou defender, são coisas diferentes. Não, Ela não vem não. Não vem não. Ela Tô está defendendo, viajando. sem Seu marido quer defesa. comprar o sítio Uma pra viver a casa. vida. Ter um... Eu não tenho casa não, minha Fora filha. no contexto. Ele quer viver a vida em Mauá. Não tem condição, não tem. Não, meu pai Viver a tá vida- fazendo essa casa, mas meu pai tem 60 anos, ele quer passar a aposentadoria. O Wagner ainda é novo, né? Pô, Então, pelo amor de Deus, gente. Meu bem, vamos lá.
Chile, Nova York, Banff. Nem sabia. Canadá, é lindo. Nem sabia, adoro urso. Vamos lá ver Banff. Agora, Mauá, Tu gosta de urso onde? Achei legal. Esse Pô, muito negócio aí. maneiro, Mas cara. urso Eu vi tá baleia. Quantas vezes você já foi no zoológico, Helena? Eu fui agora com o Murilo. Porque tu tem filho. Inclusive, vou te falar, não recomendo no verão. Gente, Calor, você tem né? noção. Eu falei assim no mesmo negócio, quem foi a ideia? Quem foi a ideia? Não era nem escola, Nesse era lugar família aqui, né? mesmo. Família, e eu quero meter o pé. Era aquele Eco Park? Como é que é o nome? Como é que era o nome? Bioparque. Bioparque. Acho que é É Bioparque. bem maneiro, é bem maneiro. Mas assim, no verão, realmente. Não, gente, no verão, fui pelo amor de Deus, não tem condição, não. no Mas qualquer outono. coisa no Rio de Janeiro no verão fica insuportável, né? Caraca, com 2 crianças ainda. Então, agora eu vou aproveitar esse outro gancho que você tá maravilhosa hoje. Porra. Viagem é maravilhosa, né? A gente se diverte, tira foto, conhece lugares que a gente sempre sonhou, mas também tem os perrengues, tipo esse daí do calor, né? Um perrengue. Tem. Qual foi o teu maior perrengue de viagem, assim, que tu fala na hora? É esse? Cara, eu lembro de um que foi a primeira viagem internacional, a gente indo pra Europa, que foi o que eu falei. A gente fez Paris, Alemanha e Reino Unido. E aí, quando a gente tava indo, eu fui ao banheiro. Primeira vez que eu tava no aeroporto internacional e tal, encantada, né? Tipo assim, que isso, cara, é muito maneiro. E aí, quando eu saí do banheiro, tipo assim, entrando, era perto do portão de embarque. Então, eu saí pra embarcar. E nisso, quando eu fui pra embarcar, o Lucas, beleza, cadê o celular? Eu deixei dentro do banheiro, voltei, não estava mais lá. Tipo, última chamada, embarcando, não achava meu celular, sendo que naquela época, tipo assim, tem muitos anos isso, né? Era caro você botar plano de celular pra usar fora e tal. Eu precisava de celular pra tirar foto, tudo, né, gente? E era um Samsungzinho, assim, tipo assim, que eu tinha comprado suado. Eu falei, cara, eu preciso desse celular. E eu fiquei, tipo assim, até a última chamada, até que meu nomezinho foi chamado lá, tipo, que eu precisava ir encontrar o segurança, que o segurança tinha achado. E aí deu tempo de embarcar. Acharam? O segurança achou. Graças a Alguém Deus. achou no Mas isso era banheiro. no Brasil mesmo? Era aqui no Rio. Chocado. No Rio, no Galeão. E aí acharam dentro do banheiro quando eu saí. E aí quando eu entrei, a pessoa já tinha pegado. Ou seja, foi um desencontro ali. Foi sorte real, né? Sorte real. A pessoa foi, deu por segurança. É um segurança que anda em cima de um patinetezinho, assim. Não sei se vocês já viram. Tem shopping também aqui. Era Aqui ele. tinha. Sou doida pra acessar Pô, é maneiro. as câmeras aqui. Doida pra ver a galera. É maneiro, ele Tu por fala que cima. esse shopping vai passar por um... Imagina, o que aconteceu no Hipershop? Aí veio esses caras, eles falavam que já tomaram vários tombos. Vou falar uma coisa que vale até pro pessoal aqui do estúdio, se a Helena entrar como síndica do shopping. Não, gente. Síndica não tem condição, não dá. Síndica é muito BO pra resolver. Aqui eles têm um BO interessante de carrinho, assim, eles brigam aqui pro carrinho. Carrinho aqui é uma coisa, imagina esse carrinho aí. Pra carregar Coisa coisa, legal pra carrinho. Tem tipo uns carrinhos disponíveis pra... Aquele de mercado. Que aí Sei. são os maiores até, assim, que você vai... Vamos supor, tem gente que tem lanchonete lá embaixo, tem Carregar gente que a coisa. gente que chega com mercadoria pra loja, então tem os carrinhos disponíveis. Só que esses carrinhos somem. Caraca. O pessoal olha pra casa. Deve guardar dentro da loja, às vezes esqueceu ou não botou no lugar que tem que colocar. Então a briga do carrinho é maneira. Eu acho legal. Quando eu olho assim no celular, eu falei, ih, tá dando BO por causa do carrinho. Cara, mas em perrengue, eu lembro desse. Assim, dos outros, o Lucas, ele até fala que eu atraio um pouco os perrengues, assim, porque eu, às vezes, sou um pouco avoada, que eu tô tão feliz de estar no lugar que, às vezes, eu me perco, assim. Deslumbra, né? Lembrei de um. Cara, lembrei de um. Eu tava em Cuba, que é um lugar que, assim, não é um lugar tão normal das pessoas irem, né? É um pouco exótico, assim. E quando eu olhei, assim, eu pisquei, eu estava dentro da casa de um cara que eu nunca tinha visto cubano, comprando charuto sei dentro da disso. casa dele, com a mãe dele assistindo novela brasileira do lado, na casa dele, dentro, tipo, de uma comunidade cubana. Aleatória. Eu tava lá dentro, comprando o charuto. E fumou, é bom? Eu não fumei, não. Ué. Tá lá em casa, ainda tem um. A gente comprou 3, porque são caríssimos. Caríssimos. Era doado da fábrica, assim. Lá tem uma fábrica bem famosa. E aí eram uns casebres, assim, de quem trabalha nas fábricas e tal. E tudo aconteceu porque o pessoal, os cubanos amam os brasileiros, assim, de verdade. Foi um dos lugares que eu mais me senti bem acolhida. Só que eles pedem muitas coisas, assim como os brasileiros pedem coisas, eles também pedem, só que de um jeito diferente, eles não pedem dinheiro. Muitas vezes eles falam, cara, você não quer comprar tal coisa, é mais assim, de comprar do que doação. O máximo que eles já me pediram foi remédio, o que foi muito doido também. Eles me pediram se eu tinha... Ah, se pede pra gente, a gente ia ter um monte. Eu não tinha Pô, nenhum na nossa, mala. Hipocondríacos Amo natos. remédio. Eu não sou hipocondríaca. Se você perguntar pro Wagner assim, o que a Helena não esquece? Porque
Uma de pirona. Não, porque ele não esquece Eles pediram de tudo, pirona. mas os remédios, eu tô sempre, tem E a um gente monte troca às extra. vezes, né? Hoje eu tô com o quê? Eu tô com de pirona, então me dá um tiriripe aí. Aí eu falo, Parece toma. que é um chiclete, tipo isso, né? quase isso mesmo. É Não, eu não triste tinha falar. nenhum. Mas a gente tava andando, aí um cara falou assim: vocês estão hospedados no Hotel Telégrafo, né? Aí a gente, tipo, sim. Tipo, que medo, o que eu falo? É verdade ou não? Falou, eu sou barman do hotel do lado. E tinha tipo um rooftop, assim, dava pra ver um hotel, você viu o outro. Falou, eu vi vocês ali, eu vi vocês falando português e tal. Gostei muito de vocês, vamos conversar e tal. A gente ficou conversando com o cara. O cara é muito gente boa mesmo. Ele falou, eu tenho um amigo que vende isso aí, mais barato. Resumindo, quando eu pisquei, eu tava dentro da casa de um cara que eu nunca vi na vida. Aleatório ali, mas eu acho que uma das experiências, Foi além de uma conhecer loucura. o lugar, uma das experiências mais legais de viagem é esse ciclo que você constrói, né? De amizade, de conhecer novas pessoas, novas culturas, aprende-se muito também, né? Eu só posto as coisas depois que já deu certo, que a minha mãe não sofre em casa. Porque se eu postar antes, tipo, estou indo pra casa de um cubano que eu nunca vi na vida comprar um cigarro. Não, aí a mãe surta. Aí minha mãe surta. Aí depois que passa, eu conto. Tipo, eu fui lá, entendeu? Mas Essa isso é história mal aí de me filho, remete, porque essa história aí me remete a... Eu passei na faculdade, na FRJ, né, pra fazer educação física, minha mãe não deixou eu descer, até primeiro que ela é desesperada, achando que eu vou morrer a qualquer esquina. E segundo, porque na época o que eu gastaria subindo e descendo, bancava Sim. a faculdade aqui. Então, eu era bancada por ela, tive que escolher o que ela quis. Sim. Eu sempre querendo ir pro Rio. Quando eu me formei, meu primeiro, eu terminei a faculdade, eu estava já basicamente dentro da Gama Filho fazendo pós-graduação. E aí era com o meu dinheiro, ela já não poderia falar mais nada. Minha madrinha mora no Rio, falei, vou pro Rio. E aí, quando aconteceu, eu dormi no ônibus, muito cansada. Tinha comprado com o meu primeiro salário um tênis chamado Puma Disc. Que na época custava uns R$700, assim, meu salário era Caraca. 800. A minha mãe achou aquilo um absurdo. Como é que eu comprei esse tênis? Eu falei, mãe, acho muito maneiro. Porque você, ao invés do cadastro, você só girar assim, ó. Cara, ninguém tem, ele era muito Que legal. isso? Puma Disc. E aí, quando eu abri o olho assim, eu tava dentro da Rocinha. Depois disso, eu fui até trabalhar lá. Mas antes disso aí, minha mãe me ligando, eu falei, meu Deus, não posso nem atender o telefone. E aí, meu pé, sabe quando a pessoa bota o pé lá atrás assim, ficava assim? Porque eu tava com medo de roubarem meu tênis. Claro. Tinha acabado de A comprar. preocupação era o Puma, Era né? o tênis, era... Você, o corpo, E pode aí desci da Rocinha? Rocinha, e a minha madrinha falou, pega ônibus tal e tal. Quando eu contei pra ela, porque ela fazia questão de acordar às 5 da manhã comigo, no sábado, pra me contar todas as tragédias que ela deve ter decorado do Jornal Nacional pra me falar. Mães, Olha, mães e não sei o tias. que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então eu também era assim, eu só contava e eu lembro que eu liguei, ela me ligou à noite, falou, por que você tá me ligando mais tarde? Eu falei, mãe, então. Eu fui parar lá na roça, meu Deus do céu, você é maluca. Eu falei, mãe. Mas se as nossas mães soubessem de metade de Não, de Deus lugares me que a gente já se enfiou, de experiência Não, real, que tá, a gente gente? já teve. Eu e Félix, então, a gente tem várias histórias, gente. Não, vocês, eu imagino, na Fazer um época... pod live com você entrevistando a zoeira. gente próximo. Nossa, pode ser. Pra eu descobrir essas histórias aí Não, loucas. mas é pós-live de horas. Porque olha, é muita merda, meu Deus do céu. Não, mas estamos aqui vivos fazendo pod live, viu? Então funcionou tudo. Graças a Deus. Não, verdade. Mas agora vamos aproveitar e mudar de assunto, que daqui a pouco a minha mãe liga. Vai lá! Vamos falar Como um é que pouquinho da ela fala? Ellen. Ela não posso falar o que ela fala aqui. Da Ellen offline, né? Como é que funciona isso? Seus hobbies, que a gente sabe que você tem uns hobbies bem diferentes, né? Nossa, gente. Cerâmica é um Meu exemplo, Deus. né, Ellen? É o E meu ela novo, chegou é lá novo. esses dias assim, ó. Olha a cerâmica que eu fiz aí, ó. Que maneira, Eu ia hein? te falar pra levar a Helena um dia pra uma aula de cerâmica, que eu Nossa, acho ela que vai é super matar a cara todo dela. mundo. Não, Ela vai gente, matar. Eu acho que super Minha amiga combina. também tá fazendo negócio de joia. Caralho. Não. Como você tirou essa aula aí, Gabriel? Mas Tem eu acho que é uma uma parte que tendência. vai gostar. Desculpa, eu acho que é uma tendência. Acho que pra o povo de hoje, na nossa geração, pra sair dessa correria maluca de vida, de coisa mental gente, mesmo, joia. a gente vai fazendo coisas diferentes pra tentar mesmo Meu hobby é distrair. beber. Mas eu acho terapêutico. Eu vejo os vídeos da cerâmica, eu acho O meu é terapêutico. comer chocolate também. Não, não vou falar Adoro, essa adoro cachaçar. Não, sabe o que eu acho que você ia gostar da cerâmica? A gente tem a parte que é a primeira parte da aula, que a gente tem que abrir a massa, sovar a massa, igual uma massa de pão, assim, que você tem que ficar ali, tipo, 50 vezes fazendo aqui. Você ia gostar, tu ia botar tua raiva ali, minha filha. Não, tu não ia ia, sovar não, aqui, Aí, é eu falei, ó, tá chato. descontando. tu ia descontar tua raiva ali. Mas o resto, quer ficar fazendo o negocinho, o dedinho, aí eu acho que você não ia gostar, Mas não. cerâmica fica dando assim. Mas e de onde Entre vem esses hobbies? dançar, Já surgiu cerâmica e assim? crochê... Então, quando eu era criança... Dançar. Quando eu era criança, eu já tinha muitos hobbies. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de fazer tudo, experimentar. Eu sou uma pessoa que eu acho que eu vejo a vida de uma forma, tipo assim, cara, eu tô aqui, é uma vez só, eu quero fazer tudo que eu puder, de experimentar as coisas, sabe? Sempre enxerguei muito dessa forma. Então, quando a minha vida tá um pouco parada, eu
arrumo alguma coisa nova pra fazer. Eu não tenho medo das Cerâmica. mudanças. Eu não tenho medo de mudanças. Eu sou uma pessoa que, tipo, vai encarando as coisas. E aí, quando eu era criança, eu já fiz, né? Biscuit, que eu adorava. Então, só que depois a professora se mudou e tal, a gente não conseguiu continuar. Mas eu fazia, tipo, tampa... Sabe aqueles... Não sei se vocês lembram. Uns potes de biscoito antigamente que era de vidro. E aí, assim, em cima, a gente fazia uns tampa de biscuizinhos em biscoito. cima, botavam, tipo, Açúcar, formiguinha, tinha formiga. de açúcar. Então, eu fazia essas coisas com a professora, eu Já vem adorava. bem lá de trás, né? Bem Esses lá de hobbies. trás. E aí, minha mãe e minha avó fazem crochê desde que eu nasci. Então, quando eu era criança, eu fazia também crochê. Só que depois o crochê eu também abandonei. Não foi uma coisa que eu... Hoje em dia, cara, eu acho que eu... No máximo, você fazer o ponto simples, assim. Mas minha mãe sempre fala, volta, faz comigo. Mas foi uma coisa que eu perdi um pouco o hábito. Talvez eu volte um dia. Então, eu sempre gostei de tudo. Fazia natação quando eu era criança. Fazia vôlei com 50 de altura. Vocês imaginam que delícia que era. Sim, eu realmente experimentava o que aparecia, entendeu? E aí era até esse vôlei era um projeto da prefeitura, do Canhotinha de Ouro, que tinha no Morém. E aí eu fazia, acho que era pela manhã, eu estudava à tarde, eu era bem criança na época. E aí meu avô me levava todo dia, aí, tipo, todo dia que eu digo, todo dia das aulas, né? E aí a gente fazia, depois a gente ganhava um lanchinho, eu nunca me esqueço que tinha tipo assim, como se fosse uma Ana Maria e uma bebida, sabe? Um todinho, eu adorava. Até pelo E lanche. essas práticas te desconectam da vida real? Como é que funciona essa parte pra você? É tipo uma válvula de escape também? Hoje em dia, eu acho que é uma válvula de escape da internet. E não da internet em si, mas assim, de TV, celular, tudo que é eletrônico. É uma válvula de escape do eletrônico. Até, por exemplo, é uma coisa que, cara, pintar. Igual hoje em dia todo mundo pinta Bob Good, né? Que é aquele ursinho. Cara, eu gosto, porque às vezes é 40 minutos do meu dia que eu podia estar rolando o feed ali por horas, sem ver. Porque às vezes você roda 1 hora o feed, depois, gente, o que eu vi? Você não lembra nem o que você viu. Não Porque você viu aproveitou nada tanta informação que você não absorve nada. Então, os 40 minutos que eu tô ali pintando, cara, na minha cabeça é como se, tipo assim, eu conseguisse até resolver coisas na cabeça que eu não consigo resolver porque eu tô ali no celular, sabe? Então, sim, uma válvula de escape. E hoje em dia a cerâmica é um deles, a corrida, eu gosto muito de correr também, eu corro 1 ou 2 vezes por semana. A academia, eu venho um pouco por obrigação. Mas vem? Mas 2 vezes por semana eu tô. Quem é tua personal na academia? Só pra... Eu nem conheço. Eu essa também. pessoa. Eu vou perguntar pra ela se você está indo na academia. Pergunta lá, porque eu nem respondo essa pessoa. Personal, aí. ela tá indo. Tá nada. Tá até bebendo Mais água falta pra de que vai. disfarçar. Mas 2 vezes por semana eu tô ali. Bato ponto. Pelo menos segunda e terça, que tem dança Já depois. garante conteúdo ali, né? Já garanto conteúdo. E tem a dança depois. Que é outro hobby. Aí é o hobby também, entendeu? E a Que eu- pergunta que a Helena fez é boa. Dança, cerâmica ou... Tu falou? Dança. Crochê. Não, dança. Qualquer uma dança, Dança melhor. ganha. Dança ganha. A dança ganha. E se não tivesse a internet, o que estaria fazendo? Trabalhando em comunicação, eu acho que eu estaria fazendo o que eu faço hoje, que eu disse que é a coisa mais institucional, né? Trabalhando com as empresas e tal. Eu estaria fazendo isso, assim. Não é a vida que talvez eu tenha pensado pra mim, porque eu sempre pensei na Ellen um pouco mais comunicativa, não internamente, sabe? Sim, pro mundo, como uma repórter, ou como uma escritora, ou jornal impresso mesmo, eu trabalhei em revista também. Eu pensava na Ellen assim, e não uma coisa para dentro de empresas. Mas eu acho que é um caminho que eu descobri que eu consigo trabalhar com o que eu gosto, que ainda é comunicação, e é um dia a dia um pouco mais leve. Se eu fosse, por exemplo, uma repórter que tá ali na rua todos os dias, talvez eu não tivesse tempo. Eu ia estar muito na rua, trabalhando feriado. Talvez não, você não ia ter tempo real. Feriado, Natal, Ano Novo. E hoje em dia, minha família é uma grande, assim, é a minha maior prioridade, São sabe? escolhas, né? Prioridades. Então, eu acho que é uma Que escolha o jornalismo boa. dá também, né? Que a gente consegue pra várias vertentes dentro da mesma profissão, né? Exatamente. Hoje em dia, você consegue trabalhar com marketing, ir pra área do marketing, ir pra área de diversas coisas com o jornalismo, assim, né? Com a comunicação em si. Então, acho que eu estaria ali, talvez um pouco triste por isso, por não estar conseguindo botar ela em criativa, sabe? Eu preciso de uma válvula de escape pra minha criatividade. Escrever, gravar vídeo. E aí eu acho que eu estaria um pouco frustrada por isso. Vamos pro bate-bola? Vamos. Esse bate-bola é um pouco... O meu último mais é que você não tem uma lembra. surpresa, eu já até sei qual é. Qual a que gente tu vai acha falar... que é? Isso aí eu...
Ah, não, esse aí. Então eu tô com medo. Vamos ver. Então eu tenho dois medo. agora. Eu estou Tem com dois? medo. Ah, então. Tinha um que eu tinha pensado. Esse é mais rápido, tá? Aquele bate-bola normal, eu te pergunto se você fala a primeira palavra, mas são coisas mais relacionadas a você, tá? Tá, mas posso falar uma frase ou só uma palavrinha? Pode falar uma Frase pequena, tá? Não uma história. Tá bom. Vai. Vamos lá. Um lugar no mundo que você voltaria 1000 vezes. Nova York. O jornalismo atual, como é que você define? Fato ou fake, assim, tem que ter muito dedo pra gente não informar coisa falsa, porque fake news tá pra todo Vamos lado. lá. Petrópolis, pra Ellen. Fui. Cara, Era... Petrópolis remete à minha família. E ponto. Eu acho que se eu não tivesse uma família formada, eu não sei se eu estaria aqui. Nossa, parece eu e a Helena. Uma mania estranha, que ninguém sabe. Quando eu vou dormir, quando eu preciso pegar no sono, eu fico passando um pé no outro, assim. Tipo, isso, sei lá, Tá se ninando. meninando. Uma pessoa que te inspira. Cara, minha mãe. É. Ah, então você é um pouquinho do roteiro. Pode ser. Nossa. Vou aproveitar que a mãe dela tá aqui no estúdio. Eu queria que você falasse pra ela, olhando pra ela. Isso vai ficar ela registrado. Mas deixa uma mensagem pra ela de agradecimento pela Ellen que você se tornou Sem graças a chorar. ela como Não, sem referência. Se chorar, eu começo Agora a é aquele chorar. momento. Quando você estiver famosa, isso vai pro tempo confidencial. Cara, minha mãe, ela. Eu vou falar pra câmera porque ela tá exatamente do lado da câmera. Mas a minha mãe é uma pessoa muito incrível, inspiradora. É muito difícil conhecer alguém que não se encante pela minha mãe. Real. Eu vou fazer a unha, alguém fala, ai, você é filha da Lorena. Não, nossa, mas tua mãe é tão fofa. E assim, às vezes eu tô com as minhas amigas sentem falta da minha mãe. Tipo, como é que sua mãe tá? Manda um beijo pra ela. Sabe, minha mãe tem muito isso, assim. E acho que das poucas vezes que eu fui pra terapia e que às vezes que eu tive que fazer terapia, foram por 2 motivos, assim. Ansiedade e medo de perder minha mãe. Eu tenho medo tão forte de perder minha mãe que eu tenho que fazer terapia, porque eu acho que minha mãe pode morrer a qualquer momento e me deixar aqui. Isso é muito forte, isso é muito grave, assim. E eu fiz muita terapia pra entender que, assim, eu vou estar conectada com a minha mãe O resto em da qualquer lugar. Independente da Em circunstância. qualquer circunstância. E aí a gente até tinha uma frase que a gente falava uma pra outra, que era tipo assim, tô contigo aqui até o fim, em qualquer lugar, sabe? E tipo, se minha mãe não estiver aqui, a gente vai estar junto. Se eu não estiver aqui, a gente vai estar junto. Então acho que assim, ela sabe disso. E é isso, assim. Eu acho que o amor de mãe, ele é um amor tão puro, verdadeiro e incrível, assim, puro mesmo, que é o que eu quero ter pros meus filhos, assim. E eu passei por um momento muito difícil recentemente, que eu perdi um bebê. E perder um bebê é perder a chance de você dar esse amor, sabe? E eu nunca falei isso na internet. Mas, assim, justamente porque eu acho que tem momentos da vida que a gente não precisa expor, Sim, sabe? sim. Mas eu tenho certeza que um dia eu vou ter o meu bebê com o meu marido e eu vou poder dar todo o amor que minha mãe me deu. E meu pai, que meu pai também é incrível, é um fofo. Os dois são assim, você olha, minha mãe é o mesmo jeitinho do meu pai. Sacanagem. Porra. Só pra gente aproveitar. A vida foi lustre, a gente não podia deixar passar, né? Exato. Sabe como é. É isso que a gente sente, assim, e quer sentir pelo filho que um dia vai vir, né? Sim. Mesmo que seja... Eu sempre falo Né? o seguinte, que quando nasce um bebê, nasce literalmente uma mãe. Sim. Você, pros meus amigos, todo mundo sabe que eu não seria mãe, não tinha vontade de ter filho. E é isso. Quando nasceu o Vitor Hugo, eu falo que a academia deveria se chamar Vitor Hugo. Aham. Quando nasceu o Vitor Hugo, nasceu uma Helena diferente. E Imagina. é esse amor aí, porque é muito louco, porque você faz a vida. Eu trabalho muito, eu às vezes sou até bem egoísta com as pessoas que estão em volta de mim e comigo mesmo, por causa do meu tempo, porque eu amo trabalhar, mas tudo é por causa deles, sabe? Então é pra eles terem sempre o melhor. É pra eles ser uma pessoa. E é isso, eu sempre vejo que a Ellen tá sempre conectada com a mãe dela. Ela vai no cinema. Esses dias você foi malhar e ela tava te esperando pra ir no cinema. E é muito isso, você é a Ellen porque a sua mãe te fez ser a Ellen, né? Sim. E é isso, eu sou a Helena porque eu sou muito a minha mãe. E a gente dá o amor que a gente muitas vezes recebeu. Ou não recebeu. Às vezes a pessoa não recebeu suprir ali. e quer fazer aquilo ali de uma forma diferente. Pra Ou não porque passar o você que ela recebeu e quer continuar dando, né? É. Então a criação é uma influência em muita coisa na vida. Muita coisa. E sobre filhos, tudo tem seu tempo. Não, com certeza. Tudo tem seu tempo. A gente já conversou muito sobre isso e eu Sim. sempre te falo isso. Deus sabe de todas as coisas. Eu sempre sou prova viva disso, de várias. Literalmente. Vitor Hugo, eu descobri que eu tava grávida com 6 para 7 meses pulando em cima de um jump.
Então, saiu se logo. fosse de qualquer outra fase da minha vida, ou se você chegasse pro médico e falasse que eu pudesse ter filho, na verdade todos diziam que eu não podia ter filho, inclusive eu já estava grávida quando fui no médico, eles falavam e afirmavam de que eu não podia ter filho. Eu já estava grávida e fui parar no hospital e liguei pra minha amiga, assim, que é uma amiga nossa, como falou assim, aí, tu tá onde? Ela, tô em casa. Eu falei, então tô indo aí porque eu tô grávida. Ela grávida? Eu de 6 para 7 meses. Cara, imagina o susto. Loucura. Ah, é susto real, porque ela tava com uma vida normal mesmo, além de dar aula, com a vida normal de uma vida solteira, assim, né? De Bebendo, Saindo, zoando, bebendo. curtindo a vida, nada acontecendo, trabalhando da mesma forma que eu sempre trabalhei. Então, assim, literalmente acontecendo no momento certo, do jeito certo. eu sempre Sim, te eu falo não tenho pressa, assim. A gente é muito bem resolvido com isso, assim. De pressa, não é... Dói porque é uma perda, né? E quando você perde alguém que você ama, Sim. porque Perde você qualquer ama, coisa. Vai um pedaço de você junto. Sim. Mas a gente tem certeza que... Cara, eu sou muito nova, então, né? Tem muito pela frente ainda. Sim, e diante disso tudo, pra terminar, antes dela falar o bate-bola final dela, uma frase que te define hoje, pra terminar. Que Cara, vem na eu- sua cabeça. Tem o 8 aí. Ah, é. Então, eu não tinha pensado nisso, não. Mas agora, pensando assim, sabe aquela frase do eu prefiro ser uma metamorfose ambulante? Assim, uma pessoa que não tem medo de mudança? Eu gosto de ser essa pessoa. Porque eu acho que assim eu consigo... Não sei. É muito pior quando você tem medo de tentar e você se arrepende porque você não tentou. É muito mais fácil, tipo assim, cara, tentei. Não deu certo, mas eu tentei. Mas eu, como teu sabe? seguidor, antes até de tudo, né, eu posso te afirmar que isso, além de ser uma característica marcante sua, é o que te define também de presença na internet. Aham. Porque se você não fosse essa metamorfose, você não teria chegado onde você chegou hoje. Verdade. E onde você vai chegar aí muito mais pra frente. Amém. Se Deus quiser. Vai, Seu marido, Maior apoiador da vida mesmo. parceirão. É meu parceirão. acupuntura, Tô fazendo pra manter a sanidade. Tô brincando. Deixa o cabelo pra trás. Pra que ficou relaxar. É, pra relaxar, assim, sabe? Ellen. Ellen. Gente, uma pessoa que fala muito, fazer esses troços não dá certo. bonito. Ellen por Ellen, vai. Tá contigo. Cara, alegre, alto astral. E quando não tá assim, até é estranho pra mim. Eu sou muito intensa, acho que essa é a palavra. Acho que mais do que tudo. Intensidade. Intensidade. Eu vivo as coisas assim, mergulhando de cabeça. Quando dá errado, a gente fica realmente triste, porque deu errado, aí você sofre. Mas quando dá certo, eu fico muito feliz. Intensa mesmo. Então, Ellen, a gente está aqui para agradecer a sua presença. Obrigada. Eu sempre abro espaço aqui para a gente falar sobre as coisas que a gente tem de parceria, né? Porque eu acho importante. Claro. Então, eu tô sempre agradecendo o Bruno. Esse branquedão aqui do cabelo é culpa minha mesmo, não culpa dele. Não bota a culpa no cabeleireiro, né? Mari dos cílios, Vanessa da unha. Estúdio, Seika. Estúdio CK, mas eu vou chegar aqui dele, tá aqui, ó, no pontinho final aqui, ó. Mas vamos lá, Estúdio CK, Ellen e seu esposo sempre presente. Os dois são Minha sempre. xará. Sua xará. Inclusive, eu acho que você deveria ter um pod-life. Um podcast, né? Inspirado, eu acho que você tem muito o que ensinar, porque eu acho que isso aqui, além de ser um bate-papo sobre a vida real, porque é o que a gente preza, né? A princípio a gente ficou, vamos trazer só a gente do meu métier, e a gente achou que não, que interessante era a gente abrir a galera até para conhecer. Sim. Porque hoje a gente conhece muito isso aqui, não conhece poucas pessoas, então aqui dá essa oportunidade, né? E também divulga aí seus projetos, seu livro, onde comprar. Vamos lá. Gente, principalmente meu Instagram, que é a forma que a gente mantém mais contato ali, @EllenBSAF. E é o lugar que eu sempre tô presente. Dali, vocês podem sempre... De vez em quando, assim, eu coloco... Pra quem quiser entrar na newsletter, é só me mandar o e-mail que eu adiciono vocês na lista pra vocês receberem as cartas. Que são os textos que eu tava comentando aqui pra vocês, que é realmente uma carta. Uma coisa como se a gente se conhecesse e estivesse conversando ali de tanto em tanto tempo. Então, meu livro também vocês podem encontrar por ali. Sempre no direct, eu sou uma pessoa que sou influenciadora que gosto de responder, que gosto de conversar, comentário, mensagem, então tô sempre ali. Tem o YouTube também, EllenBSAF, que lá tem alguns vídeos diferentes. E o TikTok, ellen.bessa, é o único diferente. Félix, muito obrigado. Tá? Obrigado a você. Segue Muito lá, galera. obrigada. Pod Life, Degradê, Use Fit. Use Life. Fit, vem novidade aí, hein? New Life, que é meu carro-chefe, né? Isso aí, agradecer vocês que estão assistindo a gente mais uma vez. Obrigado, Ellen. mais Obrigada uma a vez aqui vocês pela pelo parceria, por ter convite. topado. E agradecer também a interação de todo mundo que a gente tá tendo, né? Que a gente é um perfil recente, até no Instagram mesmo. E
Então, estamos tendo bastante retorno, então eu queria agradecer. E agradecer ao estúdio novamente pela parceria. E até o próximo episódio. Bye. Tchau, tchau.